boa noite a Vou todos, boa começar. noite, galera. Já estamos ao vivo. Larissa, boa noite. Larissa Pinheiro, psicóloga. Boa Pessoal, noite. boa noite a todos vocês aí que estão chegando aí na nossa sala. Hoje a gente está aí para discutir, finalizar esse ciclo de debates em saúde mental, um tema bem interessante, que é uma questão que tem afetado muito a saúde das pessoas. E hoje a gente vai aqui para discutir com a Larissa Pinheiro, tudo sobre nosso tema de hoje, a epidemia oculta, saúde mental na era Covid-19. A gente tem acompanhado aí todo esse mês de agosto, todos os impactos que essa epidemia tem causado na vida das pessoas, seja nos profissionais da saúde, né? Discutimos bastante coisa sobre ansiedade, sobre depressão, tudo que tem aí afetado bastante a vida das pessoas devido a esse isolamento que foi aí imposto por essa pandemia. Então, desde março, a gente teve a nossa vida completamente alterada, nosso padrão de vida, essa normalidade está todo modificado atualmente. Então, a gente está hoje aí para discutir um pouco, para ouvir um pouco de vocês, as dúvidas, tudo que vocês têm aí para estar fazendo essa conversa conosco. Então, fiquem à vontade para mandar aí as dúvidas de vocês. A gente está aqui hoje para conversar, para fazer, para esclarecer aí esses pontos. A Larissa é a pessoa que está aqui. Boa noite, Larissa. Fica à vontade para fazer sua apresentação aí. Boa noite, gente. Tudo bom? Muito prazer. Eu sou Larissa, eu sou psicóloga clínica. Né? Atualmente eu trabalho em clínica com psicoterapia, né? Voltada para os transtornos de humor e de ansiedade. E é isso que, nesse momento, né, que a gente está vivendo, nós temos presenciado muito, né, em muitos casos, talvez um aumento, né, talvez mais perceptível nas pessoas. Alô? Alô? Vamos lá. Alô, boa noite, gente. Estão a Larissa. Oi, Larissa. Vamos lá. Sim. Vamos retomar, que acho que a parte não pegou nada aqui, se deu um problema na conexão, alguma coisa, mas fica à vontade para Deu. reiniciar, à vontade. Tá show. Deixa eu ver aqui. Eu abri aqui. Larissa, Para ver está como. aberto. Estamos ao vivo. Tá aberto? Tá, pode Vamos só lá. prosseguir, Tô retomar, vendo porque aqui. a gente cortou a tua conexão, pode retomar aí a tua apresentação novamente. Sim. Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. Agora tá legal, né? Tô acompanhando aqui. Então, vamos lá. Acho que cortou, né? Eu tava falando, sou Larissa, muito prazer a todos. Eu sou psicóloga clínica, eu trabalho em consultório, né? Com psicoterapia, avaliação psicológica. E a gente vai falar hoje um pouco, né, sobre algo aí que está no ar, né, relacionado nesse período de pandemia, que são talvez, né, questões relacionadas aos transtornos do humor, de ansiedade, que parece que, né, esse tempo colocou em evidência, né, essas questões, algo importante, né, porque na verdade é um rastro que todo esse período deixa, né, não somente as sequelas talvez físicas, mas talvez o impacto mental ele também é muito grande e acaba afetando, né, muitas áreas aí da nossa vida. Então, a gente vai falando um pouquinho sobre isso, e a gente vai falar sobre o impacto, as formas como a gente tem
para se cuidar, como diferenciar, né, o que é uma emoção normal, o que não é, né, o que é ajustável, o que não é, para a gente poder conseguir passar por esse tempo e enfrentar da melhor forma possível. Viu? Muito obrigada ao Eduardo, que fez esse convite. Na verdade, né, tem feito essa série de lives, muito bom, né? Parabéns mesmo, obrigado pela oportunidade. Então, vamos lá. Obrigado, Larissa. Então, assim, é um tema que, como eu estava pensando hoje em dia, mais cedo, Larissa, a gente ainda não encontrou ainda uma solução, né, que seria um medicamento, uma vacina para a gente conter essa epidemia, conter esse vírus. Então, a gente sabe que é uma coisa que ainda não tem um futuro ainda incerto. A gente não sabe quanto nós vamos conseguir resolver esse problema, até quando isso vai durar, né? E isso é a parte ali, vamos dizer assim, clínica inicial do tratamento do vírus. Agora, as consequências de saúde mental que a gente vai ter para os próximos anos, que é uma coisa que a gente ainda não tem o tamanho a imensidão desse problema, né? Eu estava lembrando mais cedo daquele incêndio que teve na Boate Kiss. Eu assisti, depois de alguns anos, uma dissertação, um doutorado de uma amiga lá do Rio Grande do Sul, que falava sobre os problemas que as pessoas tiveram e acompanhamento por longos anos após aquele incêndio. E agora não vai ser diferente. Nós aí temos uma possibilidade, de repente, até janeiro, ter uma vacina que possa vir a resolver esse problema desse vírus, mas o que a gente vai enfrentar daqui para frente em relação a questões relacionadas à saúde mental, isso vai ser ainda muito pesado, vai ser uma carga aí que a população vai suportar, os profissionais de saúde, os psicólogos em geral, vão estar aí sobrecarregando, porque vai ter uma procura muito grande. As pessoas isoladas, as pessoas têm aumentado muito a questão da ansiedade, a depressão. Então, isso que vai tornar esse tratamento aí futuro bem complexo. Então, acho que realmente são temas aí importantes, né? A questão de isolamento, realmente isso é muito complicado. Sim, e é real. Se quiser, a princípio não tem ainda. Se quiser, Larissa, ficar à vontade para iniciar alguma questão, falar alguma experiência do teu acompanhamento. Sim, vamos pegar aí um gancho aí nisso que você falou, né, que é interessante, é que a gente está falando de eventos que podem ser traumáticos, né, como, por exemplo, da Boate Kiss, né, muitas pessoas desenvolveram estresse pós-traumático, acredito, ou transtorno de ansiedade, né, porque as pessoas, em situações, né, de, vamos dizer assim, catástrofes, né, ou de tensão, que envolve realmente emoções como medo, né? Então, é normal que, às vezes, a pessoa, posteriormente, se encontre num estado, né, como se estivesse em alerta o tempo todo. E aí, justamente isso, né, essa desregulação emocional que coloca a pessoa, né, a desenvolver, posteriormente, um distúrbio, vamos dizer assim. E a gente pode pensar por que hoje, né, o impacto da pandemia na saúde mental talvez é muito maior. Já ouvi até, inclusive, pessoas falando que ansiedade é moda, depressão é moda. Peraí, não é bem assim, né? A gente precisa ver a realidade, né? Por que o impacto talvez seja maior hoje? Se a gente pegar aí outros períodos da história em que houveram situações parecidas, outras epidemias, a gente percebe que existem particularidades, né? Hoje o nosso tempo é muito diferente, por exemplo, da época da gripe espanhola, né, em que o meio de transporte era, né, através de navios, né, era ferroviário, né, a comunicação era através de telegramas, de cartas, então o fluxo de informação, o fluxo de pessoas eram menores, né, então consequentemente as pessoas não tinham tanto impacto, né, do que estava acontecendo. Porque aí a gente percebe hoje que todas essas informações que chegam, né, para a gente o tempo todo, né, na maioria das vezes as notícias não são muito boas, elas geram realmente essa emoção do medo, que aí gera a insegurança, a preocupação, e tudo isso num estado muito intenso,
né? Como você falou, a gente não tem talvez uma perspectiva de uma vacina ainda. Até tem, mas por um tempo assim, um pouco distante. Então, até esse período, né, as pessoas ficam no meio de uma incerteza, né? E essa dificuldade que a gente tem, às vezes, de tolerar essas incertezas, coloca, às vezes, a gente num estado de realmente de ansiedade, porque fica essa preocupação com o futuro, né? Como vão ficar as coisas. E aí a gente vê todas essas notícias, isso talvez só intensifica, né? O pensamento catastrófico, de que vai sempre o pior, não tem perspectiva de melhoras, entende? Então, tudo isso contribui para intensificar os sintomas ansiosos, sintomas depressivos, e aí tudo isso a gente vai ver que envolve o fator emocional, né, também. Larissa, Entende, te fazer uma Eduardo? pergunta. Vou Sim, aproveitar e fazer um gancho e fazer uma pergunta aqui. Há pouco antes da pandemia, a gente estava passando por uma situação bem complicada de suicídio, principalmente entre jovens aqui no nosso município. Tive amigos sim, que perderam pessoas bem próximas e a gente sabe que a epidemia, a pandemia, né, tem causado situações aí sim, de isolamento, de ansiedade, de depressão, suicídio, inclusive, que tem levado muito, e acho que assim pode atrapalhar e influenciar bastante esse ponto, essa questão do suicídio, principalmente entre jovens. Agora acho que pegou geral, né? Principalmente os mais idosos que ainda continuam isolados, porque a gente retomou agora aí, a partir do dia 14 muitas atividades aqui no nosso município, sim, né? A questão do transporte, está tudo voltando aí aos poucos, a gente até vai comentar isso em outro momento, mas a sim, questão do suicídio, que antes da pandemia já era uma situação que estava bem complicada aqui no município, a gente estava perdendo nossos jovens aqui por situações que a gente não conseguia encontrar ainda a solução, pessoas que não chegaram nem procurar uma atenção psicológica, sim, até para os mais próximos, às vezes foi uma surpresa, né? Essa pessoa mesmo que eu estou pensando aqui, amiga de uma outra colega, né? Era muito próxima e ela falou, Eduardo, ela nunca chegou e conversou sobre essa situação, e de uma hora para outra ela tirou a vida dela, né? E agora, assim, acho que a pandemia vai assim, propiciar situações ainda mais aí nesse sentido. Não sei o que você tem a dizer com sim, relação a esses fatores aí, se é isso mesmo, essa questão da ansiedade, da depressão, do suicídio, acho que tudo isso são sim. etapas aí que você pode, de repente, confirmar se é isso mesmo, né? Vamos lá, vamos entender, né? É claro que existem já, né, alguns fatores envolvidos na questão, né, nessa questão delicada que é o suicídio, né, que são às vezes algum distúrbio, né, traumas, enfim. Na epidemia em específico, até inclusive tem rodado por aí uma notícia de que aumentaram as taxas de suicídio. Não existe dados epidemiológicos que confirmem isso ainda. Pelo menos foi o que alguns pesquisadores têm mostrado, né? Não relativo aos últimos anos. Mas o pior pode se dar no posterior, né? Como assim? Porque agora a gente está lidando com muitas incertezas, real. E aí, quais os fatores envolvidos nessa situação? Né, a questão do jovem, existem a questão do luto, né, perda de relações, perda de contato, de coisas que realmente são significativas, né? Mas isso acaba atingindo outras faixas etárias em que sentido? Né? Não só pela pandemia, mas tudo que está envolvido a pandemia, como, por exemplo, o desemprego, ele é um fator que já é comprovado que é totalmente relacionado a essa questão, né? Porque envolve necessidades básicas que são essenciais a todos nós, que é, por exemplo, moradia, alimentação, né? Higiene. Então, né, o desemprego, né, que talvez é causado dentro dessa situação de pandemia e até no pós, ele realmente pode estar relacionado a isso. Ele pode ser um fator que vai ter um impacto muito grande para que as pessoas, né, desenvolvam, talvez já tenham vivenciado antes, como você falou, já tinha isso já era presente, já tinham vivenciado experiências difíceis, né? E mais esse fator ainda, entende? Pode ter um impacto muito maior para que se desenvolva É realmente verdade. um distúrbio
e isso É uma, chegue, né, a pontos mais graves, como é o caso do suicídio. realmente, essa questão do emprego que você citou aí é uma questão realmente bem difícil, né? A gente sabe aí, está Sim, discutindo atualmente a questão do auxílio emergencial, né? Toda pois essa é. problemática aí. Até aproveitar, Larissa, de fazer o convite para você e para os demais aí que estão nos assistindo. Na próxima quarta-feira, eu vou estar reunido com 2 colegas assistentes sociais. Vamos estar fazendo uma live só para lá sobre o auxílio emergencial, para tentar esclarecer aí as dúvidas do pessoal, em relação às parcelas, a questão do aplicativo que tem que baixar, todo o cadastramento social que tem que ser feito. Então, aproveito a oportunidade aí para poder fazer Sim, esse convite aí a todos que assistam com a gente. E aí, voltando à questão sim, do eu vou estar trabalho que lá. você colocou, voltando à questão do trabalho que você citou, Larissa, realmente é uma situação que deixa a pessoa aí completamente numa situação difícil, né, sem emprego, isolada dentro de casa, tendo que, às vezes, você Pois se é, manter com os alimentos básicos para você manter a sua família, as contas não param de chegar. Então, realmente, quem não está na linha de frente somos nós profissionais de saúde. Às vezes está em casa numa situação difícil, sem emprego, porque muitos comércios, muitas pessoas não tiveram exatamente. condições de manter seus funcionários, e aí isso tem agravado demais. E com certeza as questões de Sim, saúde mental têm se agravado na mesma medida, né? A questão econômica e a questão de saúde mental está caminhando aí muito junto exato. nesse sentido. Então, realmente, são questões. Sim, E o próprio isolamento em é. si, né, causado essa série, inclusive, um outro ponto Fator importante, que pode falar. Oi, Larissa, pode falar. Cortou aqui o teu áudio um é pouquinho. que esse a gente vê que além do fator, além do fator isolamento, né, da questão do vírus, aí com ele vem todos esses outros fatores, né? Desemprego, fome, né, a questão da vulnerabilidade. Então, junta muito mais, né? Intensifica bem mais tudo isso, realmente. Isso E é aí a atenção verdade. que a gente Uma precisa coisa que dar. me chamou a atenção, verdade. Uma coisa que 2 Sim, pontos que tinham me chamado a atenção e que tem aumentado também muito nesse isolamento é a questão da violência doméstica. E a gente está aí sim, discutindo bastante essa questão da violência sexual, de todas as idades entre as mulheres, né? E a violência doméstica nesse período aí de pandemia e de isolamento tem aumentado muito. E como as notícias hoje em dia chegam muito fáceis com a internet, a gente está vendo casos e mais casos aí de sim, violência doméstica que tem sido aí recorrente devido a essa questão do isolamento. Mais um problema aí grave, não sei se você já atendeu alguém aí nessa situação, nesse momento de pandemia, sim, quiser falar um pouco sobre essa questão, acho que é um tema assim, bem vamos importante. lá. Sim, vamos lá. E aí, o que a gente percebe? É que tem essa questão do isolamento, talvez vieram muitos problemas com ele, né? E a violência doméstica foi um deles. Porque o fato de estar em casa, de estar mais isolado, né? Acaba que não tem como evitar, o contato é maior, né? E como a gente vê isso, pelo menos na minha prática, a gente percebe que é realmente uma situação delicada, que se mantém num ciclo, né? Porque as pessoas já apresentam, né? Talvez as pessoas que estão dentro de uma relação, né? Assim, né? Que acontece, né? Um abuso, um caso de violência, elas já têm às vezes problemas, né? Emocionais, como autoestima baixa, né? Como a ansiedade, né? Ou um caso de depressão, ou já tiveram. Então, uma tendência que essas pessoas elas atraem para si, né, situações mais adversas. É como se a pessoa não sentisse merecedora diante de toda situação ruim. É como se aquilo fosse talvez o suficiente. Não se percebe que se pode romper esse ciclo, que existe a possibilidade, né, uma expectativa para além dessa situação.
né, foi como eu falei, a interpretação das informações que ao redor são todas ruins, meio que faz a pessoa, a nossa memória meio seletiva, né? De acordo até com o nosso estado, né? De Sim. humor, emocional. Então, a gente tende a olhar para as coisas que realmente confirmem, né? Algumas. Então, num estado de, por exemplo, de sofrimento extremo, profundo, até inclusive relacionado à pandemia, de solidão, né? Até inclusive a violência doméstica, por isso que é preciso realmente entender que não é só simplesmente falar, mas a pessoa está nisso porque quer, né? Não, existem muitos fatores envolvidos, né? E talvez o isolamento, né? Por mais que seja ruim o fato de realmente isso ter aumentado, mas ele colocou isso talvez em evidência, a atenção que isso precisa ter, né? A atenção que isso merece para as nossas relações interpessoais, as nossas escolhas, como que isso é importante, não é mesmo? Porque todos nós precisamos, nós temos as nossas necessidades afetivas, emocionais, e aí, dentro de uma relação em que acontece isso, caso de violência, né? Às vezes, realmente, isso, antes da pandemia, talvez não estaria tão perceptível, talvez já tinha dado alguns sinais, mas às vezes o fato de não estar tão próximo, né? Talvez por questões de trabalho, né? Outros fatores, estudo, isso não vinha acontecendo um ponto tão grave. Mas aí a convivência, né? Vem todos os conflitos, né? E fora o estresse que já é gerado por toda essa situação. Então, quem é o alvo? Quem está ali do meu lado, infelizmente, é o que acontece. O contato aumentou demais, né? Assim, as pessoas que estão aí Sim, em casa esperando essa pandemia, né, por orientação mesmo das autoridades sanitárias, né? A questão do fique em casa, a questão de, né, vamos esperar ter uma vacina porque diminui a aglomeração. Com certeza isso aumentou demais aí o convívio, aquelas pessoas que pouco se viam dentro de casa, né? tá, Porque tinha rotina de trabalho, né, de levar o filho para a escola, encontrava-se mais no final do dia, da noite, né, e mais no final de semana em casa, você passou a ter um contato muito maior, né? E tá. é isso, tentar encontrar, às vezes, aquele Sim, tempo que você nunca teve oportunidade para estar em contato com a família, é ter resiliência para poder superar os momentos difíceis, e esse é um grande momento, e aí encontrar formas aí todo o tempo que você exato. já teve oportunidade, que dificuldade de ter com sua família, acho que o momento é esse, né? Acho que também a pandemia acho que é uma parte, um ponto positivo, e aí a gente comentou isso nas várias outras lives aqui, foi essa questão desse maior contato social com a tua família, às vezes toda a dificuldade que a gente tem, às vezes, de estar junto por questões do trabalho, a pandemia ela possibilitou você estar com a sua família, né? E aí, para o bem ou para o mal, a gente tem que tentar agora administrar essa situação, né, Larissa? Exato, né? A gente precisa ver que existe uma coisa chamada, Eduardo, que a gente tem, né? Todos nós temos a capacidade de desenvolver isso. E principalmente em situações adversas, que é a flexibilidade cognitiva. Como assim? É o tal do pensar fora da caixinha, né? E aí, quando a gente não consegue administrar isso para lidar com as situações e resolver problemas, a gente tende a entrar no estado emocional, no estado de humor difícil, né? Como a raiva, como a tensão, o estresse, porque às vezes a gente não sabe lidar com tudo isso. E até o fato da pandemia, né? Ele vai requerer da gente aprender a lidar com as nossas relações dentro de casa, né? E aí, se eu nunca tive muita oportunidade de ter contato com a minha família, e aí às vezes as pessoas têm dificuldade de se relacionar, preferem, né, são mais voltadas para o seu mundo interno. Então, como é que eu vou lidar com toda essa situação de estresse? Como é que eu vou gerir isso? Quais são as possibilidades que eu tenho para que eu consiga aliviar isso? Para que seja mais leve tanto para mim quanto para as pessoas que convivem comigo. Entende? E aí o fato de melhorar as relações é essa capacidade que a gente tem. Se eu não posso sair com a minha família, se eu não posso estar fora, o que eu faço dentro? Né, no tempo que eu estou aqui? Qual é a solução que eu tenho, né, que talvez nessa situação seja melhor?
não é mesmo? A gente precisa começar a desenvolver isso, né? Porque, e justamente as pessoas que sofrem, né, nesse período de pandemia, com ansiedade, com depressão, têm uma dificuldade de planejar, de pensar exatamente isso. Porque não tem Uhum. essa flexibilidade cognitiva está afetada, que é capaz da gente fazer esse planejamento de outras soluções, de criar, né, outras expectativas. Se algo deu errado, o que, que eu posso fazer, o que, que eu posso solucionar, entende? Não, porque a perspectiva está muito catastrófica. Diante de todas as informações que vêm, é como se não tem o que fazer, né? E aí fica naquele estado de tensão o tempo todo, que só gera estresse, né? Que às vezes a pessoa não consegue lidar com o emocional da melhor forma, e aí isso acaba descontando no outro, entende? Isso é verdade. Até aproveitar aqui, fazer uma um breve, fazer uma, dar uma boa noite para o pessoal que está aqui acompanhando com a gente. Tá o Elias Francisco Júnior, a Neuza do Morro da Carioca, a Isabel, amiga lá de São Paulo, Rosane de Souza, boa noite a vocês. Débora Cataldo, enfermeira, também de São Paulo. Gil Viana, daqui de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, que trabalha aqui em Ai, Angra. que legal. A Débora que colocou que a pressão é muito grande. A Débora é enfermeira da linha de frente também, atuante aí. Realmente. E nem todos estão preparados, ela Meu colocou aqui, né? Deus. Nem todos estão preparados para lidar com o imprevisível. E essa é uma situação que realmente colocou a gente aí para encarar um problema aí que a gente não Exato. estava programado, né? Realmente Uhum, é uma situação bem difícil, realmente. Um ponto que eu queria exato. trazer foi de uma pesquisa que dizia o seguinte, que 30% dos pacientes com Covid-19, eles são diagnosticados com transtornos mentais. E assim, não é pouca coisa, 30% dos Sim, pacientes diagnosticados, a gente sabe que essa epidemia ela pegou milhares de pessoas no mundo todo, e aí a gente colocar nessa pesquisa e dizer aí que 30% dos pacientes com Covid-19 são diagnosticados com saúde mental, com problemas relacionados, ou seja, que próxima epidemia ou pandemia que a gente vai lidar realmente vai ser da saúde mental, porque exato. realmente bem complicado, né? Assim, quiser comentar alguma coisa sobre esse estudo aí, Sim. à vontade. Então vamos lá. É exatamente isso, né, Eduardo? Porque quando a gente. Os pacientes que são internados com Covid, né, talvez esses 30%, a maioria apresenta o quê? A maioria apresenta o histórico anterior de outras situações difíceis ou traumáticas. Então é como se o Covid ele fosse o catalisador para que realmente isso aparecesse, né? Para que, por exemplo, uma pessoa que já viveu uma experiência muito traumática, né? E aí, por exemplo, ser internado, ela associa talvez um risco de morte, né? E aí essa preocupação intensa realmente pode gerar um estado de, né, transtorno de estresse pós-traumático, Só fazer pânico. uma partezinha aí, e não é qualquer internação, né? Porque a internação atualmente, nessa pandemia, é a internação que a pessoa perde completamente o contato com a família, né? Então, se a pessoa Isso se for aí. internada, ela corta a relação com a família ali, não tem mais contato nenhum. Algumas unidades de Sim, saúde, até aqui na Santa Casa, iniciaram um trabalho aí de teleconferência com a família, porque é uma forma de você ter algum vínculo com a família, porque você perde exato. completamente. Se você for a óbito, então, pior, você não, ninguém vai poder te Pois acompanhar, é, assim, os últimos momentos terríveis. Então, é exato. realmente difícil, né, a situação. Pois é. E aí, como que isso tudo vem acompanhado, né, Eduardo, de significados, né? Por exemplo, o tá no respirador, como que as pessoas internadas, às vezes, elas associam isso mesmo ao risco de morte, do tipo, poxa, estou em estado grave, então às vezes pode acontecer o pior. E realmente, isso pode ser um gatilho para que ali perceba uma ansiedade que às vezes já estava tratada, né? E aí vem uma situação traumática e vem toda essa preocupação, todo esse medo, entende? E aí a pessoa acaba realmente voltando a esse estado.
né? E algumas pessoas, como eu falei, já vivenciaram outras situações, né? E, poxa, ao longo do tempo, talvez já fazendo esse tratamento, com os cuidados, apresentando uma melhora, mas aí vem a pandemia, vem todo esse fator, e aí, como a gente fala, alguns transtornos, ele tem a questão multifatorial, né, de predisposições talvez genéticas, né, questões culturais, né, questão biológica, e aí é o gatilho, às vezes, né, mesmo para que realmente a pessoa que já tem essa tendência, ela ali, naquele momento de internação, ela desenvolva os sintomas relacionados a algum distúrbio, né? E aí, isso precisa, né, estar sempre atento, né? Não só quem internou, porque eu acho que o impacto talvez seja muito maior, né? O risco em quem foi realmente internado, precisa avaliar ali naquele momento esse cuidado. Eu acho muito legal isso de fazer essa videoconferência, porque isso traz um sentimento realmente de alívio, né, de estar mais próximo com a família, de aliviar a tensão, o medo, e a pessoa conseguir lidar melhor com isso, com essas emoções que são difíceis, não é mesmo? Isso é verdade. E aí vem outra coisa, não só quem está internado, eu acho que é realmente um número muito grande, né? E tanto quem, né, vai sair, ou quem já foi diagnosticado com Covid, mesmo que não tenha sido internado, né? Dizem que aí de 1 a cada 16 pessoas que tiveram Covid, elas têm a tendência a desenvolver transtorno de estresse pós-traumático, que realmente é isso. O transtorno de estresse pós-traumático, ele é um transtorno de ansiedade, e ele é relacionado a situações que foram traumatizantes, né? Então, talvez ter passado pela situação da doença pode ser realmente traumatizante, e isso deixa marcas na pessoa, né? Então, posteriormente, mesmo que os sintomas físicos tenham desaparecido, mesmo que ela tenha ficado bem fisicamente, né? Mas o rastro que isso deixa, não é mesmo? É Então, verdade. é por isso que ter essa rede de apoio familiar, ter, inclusive na saúde, né, essa questão da assistência, né, de estar proporcionando ali momentos de conforto para quem está internado, isso faz muita diferença mesmo, total. Deixa eu até colocar aqui dois comentários aqui de meus colegas aqui. É, Sim, a Débora aqui está falando que ó, muitos estão sendo cometidos com problemas posteriores de saúde mental, além dos que já existem. Também aqui ela até complementou aqui, medo completo de exato, estar só, que é a situação que realmente ali essa internação hoje tem causado nas pessoas, né? E a Gilviane também colocou um comentário bacana aqui, ó. exato, Ó, tenho colegas que até hoje não se recuperaram 100% dessa infecção, pois o trauma é muito grande e ter que trabalhar num ambiente tão propício ao contágio é complicado. Traumatiza realmente. E é aquilo, né? Assim, é, não tem essa questão de herói que o pessoal fala do profissional de saúde, né? Nós temos nossos medos, de se contaminar, igualmente, né, de levar esse vírus para exato, casa, contaminar nossos familiares. Então, realmente não é fácil, não tem heroísmo nenhum, né? A gente, infelizmente, não tem para onde correr, né? Tem que enfrentar esse inimigo invisível, tem que estar ali para poder dar esse suporte para a população, né? É o nosso trabalho. Então, querendo ou não, a gente tem que estar na linha de frente mesmo para exato. atender. Mas heroísmo não tem, a gente tem os nossos medos, a gente se cuida, a gente usa nossos equipamentos de proteção Sim, individual, mas é o que dá para fazer para encarar essa situação, né? Só sim. para É complementar, o para te passar inimigo novamente, invisível, né? verdade, só para complementar, para te passar novamente, que você que tem Sim. que falar mais hoje aqui, eu estou mesmo Tudo complementando. bem. Só esse questão que você botou aí, esse 1 em cada 16 pacientes que tiveram Covid-19 apresentam transtorno mental. Isso aí, só para reforçar que a gente já conversou antes, é uma pesquisa da Universidade de Oxford que mostra aí essa maior incidência de ansiedade, de depressão e de insônia, né? Ele diz ainda que o risco ele é 2 vezes maior em pacientes hospitalizados. Então, a gente só está colocando aqui, Exato. reiterando um ponto que já é uma pesquisa mesmo realizada, tá? E aí, se quiser complementar aí esse estudo, fica à vontade aí para a gente ir desenrolando, né?
Sim, é exatamente isso. Até o comentário, né, da colega, que quem não tem sofre mais e quem, né, talvez já tinha, é devastador, né? Porque intensifica, e aí quem não tinha, né, não sofria com nada, o efeito posterior que isso vai ter, né? Então, isso é importante para a gente conseguir perceber qual vai ser o cenário pós-pandemia. Como que vai estar a vida das pessoas? E como que isso vai impactar, né, vamos dizer assim, o nosso contexto aí de sociedade, nas questões interpessoais, porque, de certa forma, isso afeta, sim. Afeta porque, por exemplo, questão de trabalho, os profissionais de saúde que estão na linha de frente, né, que às vezes passa por uma internação, como que é difícil, né? Além de outros problemas, né, que já são mentais, como burnout, e aí passa por uma situação dessa e aí pode vir desencadear um transtorno de estresse pós-traumático. Como que essa pessoa retorna ao trabalho? Como que isso afeta, né, o meio onde ela vive, o familiar, né? Então, o Verdade. impacto não é só individual. Existem também, né, outros fatores, como que isso vai impactar também lá no local onde ela trabalha, né? Então, realmente é algo assim que precisa de toda atenção, porque uma pessoa que posteriormente vem apresentar isso, é difícil que ela consiga realizar as mesmas atividades com a mesma qualidade de antes, com a mesma atenção de antes, porque vão ficar sequelas, vão ficar rastros. Então, é por isso que é preciso estar atento a essa atenção, não só o tratamento, acho que é necessário, que é o do corpo, dos sintomas físicos, mas esse tratamento é essa atenção emocional. Como que a pessoa lida com isso emocionalmente? Como que ela vai, talvez, ressignificar a experiência, né, de ter passado pela doença, de ter vivenciado isso, de ser internado, né? Como que ela olha isso? Entende? E aí Pô, a interpretação que ela faz disso vai afetar como ela vai ficar, né? Como vai ficar o estado mental dela após isso tudo. Larissa, um estudo também ele diz ali que aumentou bastante a incidência com relação à questão da insônia, né? E a gente sabe que hoje em dia, tecnologia, tudo tira um pouco da gente aí. A gente acaba Exato. perdendo muito tempo nas redes sociais, a hora parece que passa muito rápido, as crianças então já vêm aí nesse mundo completamente diferente, já Sim. imbuídas da tecnologia, que já parece que já aprenderam já de berço, né? Uhum. E É essa verdade. pandemia, e esse estudo reforça aí a questão da insônia, que é um fator também que tem se agravado aí, segundo os estudos têm mostrado em relação à pandemia. Sim. Vamos lá, vamos entender que as pessoas que já sofrem, por exemplo, de um transtorno, ou distúrbio de humor, né, de ansiedade, é comum que elas tenham insônia, é um sintoma comum, né? E aí a preocupação excessiva às vezes coloca a pessoa realmente no estado em que é difícil desligar. Desligar porque é um pensamento muito acelerado, né? Um pensamento, as pessoas falam que até o síndrome do pensamento acelerado, que a pessoa deita, mas a cabeça dela não desliga de jeito nenhum. A cabeça dela tá lembrando da informação que ela viu no jornal. E tá lembrando aí, tá pensando como é que vai ficar amanhã quando ela estiver aqui pro trabalho. Então, assim, é uma ruminação que é contínua, é um estado de tensão que a pessoa fica e que realmente ela não consegue desligar, ela não consegue relaxar, né? E nem o corpo dela entende que é um momento de descanso, porque realmente a mente dela, a atenção dela tá para tudo que está acontecendo à volta dela, tá para essas preocupações, né? Então isso desregula, né? Toda a questão também neurofisiológica relacionada a neurotransmissores, né? Então, às vezes essas pessoas que têm muita dificuldade pode recorrer talvez a algum psiquiatra para saber o que está acontecendo comigo, se isso é realmente Uhum. relacionado a algum distúrbio, e aí eu posso tomar talvez por um tempo um antidepressivo para conseguir, né, fazer com que o meu corpo entenda que é o momento de eu descansar. Né? E aí o fato de ficar muito tempo em casa, infelizmente, né? Como você falou, a pessoa às vezes não tem mais o que fazer. E aí é o tempo todo na internet, é o tempo todo jogando.
E são estímulos que, querendo ou não, né, fazem com que a gente continue nesse estado de alerta, ativos, né? E aí também a rotina, os horários mudam, isso interfere na regulação do sono. Então, olha só quantas coisas que vão atrapalhando, vão fazendo com que a pessoa realmente entre uma questão de insônia. E aí, por ter muito tempo, talvez, né, disponível às vezes em casa, a pessoa, inclusive, de dia tira uns cochilos de 1, 2 horas, e isso também interfere como que ela vai descansar à noite. Entende? Então é preciso, é muito importante nesse tempo que a gente mantenha também uma rotina. Mesmo que as coisas não estejam como, né, normais, a rotina ela é essencial, talvez para conseguir equilibrar o sono, né? Além, né, que isso é uma avaliação lógico profissional, clínica, da necessidade de um medicamento, né? Mas associado a isso, a mudança de hábitos para conseguir, né, tentar equilibrar. Porque se chega a hora de que eu vou dormir e eu estou na minha cama, mexendo no celular, jogando, meu corpo não entende que é hora de descansar. Eu preciso me preparar, né, para isso, para que realmente o meu cérebro vá, né, faça todas as conexões necessárias para que, né, eu consiga entrar no estado de sono, libere os neurotransmissores que vão causando isso. E aí eu consigo me regular. Entende, Edu? Sim, Larissa, aproveitar aqui, vou entrar num assunto que tu vai gostar aqui, só vou primeiro fazer um comentário aqui antes, Sim, depois eu vou entrar num tópico que você domina aí, que é a síndrome de Burnout, que tem um comentário aqui bacana aqui, não sei se você consegue sim, acompanhar sim. os comentários por aí, mas eu vou botar aqui Vou na dar uma tela aqui olhada. para a gente estar discutindo aqui. A Débora, Aham, ela colocou aqui, né, lidar com a morte a cada minuto é muito traumático, e aí mais ainda para o pessoal que trabalha em unidade de terapia intensiva. Eu fiz uma passagem rápida por esse setor, não é a minha praia, um tempo, mas assim, é sim, onde você vê o tempo inteiro a rotatividade de paciente, por óbito, por todo tipo de procedimento que você faz ali. Então, realmente, lidar com a morte cada minuto nessas unidades de terapia intensiva, nesse momento de pandemia, assim, tomou uma proporção absurda, né? Tanto é que a gente tem sim, acompanhado aí há 2 meses aí número de mortes aí diárias de mais de 1.000. Então, sim. imagina quem está ali direto na unidade de terapia intensiva, acompanhando esse paciente, a Não é fácil. quantitativa de corpo que tem preparado ali, que a enfermagem que faz o preparo do corpo pós-morte, a Nossa, quantidade de pessoas que eles estão hoje embalando, né, e preparando ali para muito os traumático. processos seguintes é muito mais, o quantitativo Sim, aumentou demais, né? E é outro verdade. comentário que a Débora colocou aqui, ela colocou o seguinte: ó, infelizmente a síndrome de Burnout nem é reconhecida dentro da enfermagem. E aí, se você quiser comentar um pouquinho aí, acho que é um ponto que você aí vai gostar de Vamos repente lá. comentar um pouquinho relacionado a essa questão aí dos profissionais de enfermagem, Sim. atendendo aí a Débora lá de São Paulo. Eu vou começar de trás para frente para, inclusive, entender essa questão de lidar com morte, né? De lidar com essas questões difíceis. Na burnout, a gente vê que existe um fator chamado despersonalização, que é quando a pessoa ela entra num estado, né, em que ela meio que modifica, né, se modifica, né, as reações dela para lidar com o que acontece no ambiente de trabalho. Né? Então, por isso, olha só que interessante, né? Os profissionais, às vezes, que estão na linha de frente, é uma carga emocional muito grande, e olha o quanto isso traz à evidência a importância de olhar para o trabalho dessas pessoas, que antes da pandemia já vinham trazendo seus problemas, as suas dificuldades, já vinham. Né? E esses profissionais eles já sofriam de certa forma. Né? Eu sei que existem muitas críticas, eu acho que isso é normal em toda profissão, mas é preciso a gente ter uma compreensão de como às vezes é difícil para um profissional estar no ambiente de trabalho em que é difícil lidar com algumas coisas e às vezes falta um suporte, falta apoio, falta material, falta tudo. Então, para ele lidar com algumas situações difíceis, como por exemplo a morte, ele meio que muda. É como se ele se fechasse, é como se
ele mudasse totalmente para que ele não se afetasse com aquilo. Às vezes pode parecer até uma indiferença, pode até parecer que o profissional está de má vontade, mas não é. Infelizmente, é uma sobrecarga que atinge essa pessoa e que realmente ocorre esse processo de despersonalização. Porque se você for perguntar, a maioria dessas pessoas, quando elas começaram, quando elas iniciaram a carreira, o trabalho na área, talvez era maravilhoso. Mas ao longo do tempo, todas essas situações apresentadas, que são difíceis de lidar, exigiram dela meio que uma mudança. E, na verdade, não é um problema do profissional, é uma questão que o próprio sistema desenvolve. É a forma que o profissional tem, infelizmente, de se proteger, de não se afetar tanto com isso. Então, é por isso que é importante olhar para a saúde mental desses profissionais, porque realmente é uma carga emocional muito grande. Ele não lida só com a questão da morte de uma pessoa, de ter que fazer todo aquele procedimento, mas tem a família ainda, que vai vir, vai fazer questionamento, vai querer saber como que foi, como lidou, como que esse profissional lida com tudo isso. Então, a forma dele talvez não se atingir ou não se abala tanto, realmente é mudando. Talvez realmente se esforçando, realmente agindo com um certo cinismo, né? Para quê? Para não se afetar com isso. Então, percebe como, na verdade, o burnout é como se fosse uma defesa, infelizmente, por toda essa sobrecarga dessas situações? Isso é verdade, Larissa. E essa questão, né, esse impacto dessa pandemia, que depois eu vou até colocar isso para você falar, mas eu quero antes disso dizer que é o seguinte, é um momento da gente reavaliar o sistema que a gente tem de atendimento de psicólogos na rede de saúde, aqui no nosso Sim, município, no nosso país, né, nas unidades de saúde da família, que são grande maioria das unidades hoje aqui em nosso município, acho que em geral, pela estratégia de atendimento que foi priorizada pelo Ministério da Saúde, e a gente sabe a sim, dificuldade que as pessoas têm em conseguir uma consulta com psicólogo. Aqui em Angra, nós temos aqui o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, tem ali agora alguns psicólogos, mas não é aquela sim, pessoa, assim, agora mesmo, entrou recentemente algumas psicólogas novas para fazer esse atendimento, né? Não tem aquela pessoa para atender a sua unidade, assim, às vezes é um psicólogo para atender 15, 20 unidades de saúde. E não vai dar conta, gente. A gente está agora vários estudos apontando aí a quantidade de pessoas aí em risco de problemas mentais. Então, assim, o sistema de saúde vai ter que pensar uma estratégia aí para que esses profissionais passem a fazer parte diretamente da equipe de saúde. A gente vai ter que aumentar esse quantitativo de profissionais da psicologia para atender essa população que está doente, que vai ficar doente. Então, a gente vai precisar ter uma estrutura de trabalho aí, principalmente na saúde da família, passar. Isso já vi movimentos anteriores dessa situação do Conselho de Psicologia, de estar solicitando isso, para que o psicólogo ele faça parte da equipe mínima de saúde mental, da equipe mínima de saúde da família. Seria uma vitória importante para a população, que vai ter um profissional para recorrer, para ser atendido na hora que ele precisar buscar um atendimento. Porque hoje a dificuldade de você conseguir um psicólogo é bem difícil. Então, assim, e aí, assim, até te pergunto, né, como sim. lidar com o impacto dessa pandemia aí, né, com toda essa problemática, com tudo que isso tem causado, né? Sei que não tem uma resposta fechada nessa questão, mas a gente está aqui hoje mesmo para discutir essa questão, né? Pois é, é verdade. Mas a gente tem uma coisa que é muito importante, Lari, que nós mesmos temos a capacidade de nos regular emocionalmente. Porque essa questão da pandemia, ela nos afeta muito emocionalmente, né? E justamente até os distúrbios de humor, de ansiedade, eles envolvem essa questão da regulação emocional. E, por exemplo, eu que trabalho com psicoterapia, eu trabalho muito isso com meus pacientes que têm esses distúrbios, porque é o que ajuda a pessoa, mesmo em todo o caos, ela conseguir fazer o que ela precisa, ela conseguir viver, ela conseguir estar, né, vivendo apesar do que ela está sentindo, né? Mesmo com o medo, ela não paralisa diante do medo, ela não se esquiva, ela consegue fazer ainda aquilo que é necessário. Por quê?
como fazer isso, né? E aí como lidar com tudo isso, com todas essas sensações, com todo o sentimento, né, que esse momento traz. A gente precisa buscar meios, como eu falei, a flexibilidade cognitiva de resolver problemas. Entende? Como assim? Como eu posso, nesse momento, o que eu posso fazer para que eu me sinta melhor dentro das condições atuais? Né? Porque as pessoas tendem a pensar como, isso está horrível, eu não tenho o que fazer, não tem solução, eu vou ter que ficar quantos meses aqui trancado em casa. E aí, essa ruminação de pensamentos, né, de pensamentos catastróficos, de como está a situação, a pessoa não consegue enxergar, né, coisas possíveis que podem solucionar, talvez naquele momento, né, o problema dela para que ela se sinta melhor, mesmo que a situação não mude, né? Mas o que eu posso fazer para que eu me sinta melhor dessa situação? Então, um ponto importante é manter o contato com pessoas, isso é muito importante, a gente tem essa necessidade de contato social, né? Inclusive, a forma como a gente procura por pessoas é semelhante ao mecanismo de fome, então é realmente a fome social. Então, por chamadas de vídeo, né, áudio, ligações, né, com a família, criar uma rotina é muito importante para que a gente não perca a sensação de estar saindo do controle. E é justamente isso que afeta muito a ansiedade, que é como se toda essa situação, né, que está acontecendo tivesse afetado, né, o controle que a pessoa tem das coisas. E aí isso gera ansiedade, porque eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como é que vai estar, não sei como é que vai ser o meu dia amanhã. Então é importante demais criar uma rotina para lidar com o impacto disso tudo, certo? Talvez a psicoterapia online tem sido uma ótima opção também para quem busca apoio psicológico nesse momento, para quem precisa, né, aprender a lidar com as emoções, a lidar com tudo isso, ressignificar, né? E às vezes até para quem tá isolado demais. E aí a pessoa pode buscar isso. Existem muitos psicólogos que atendem isso online, existem faculdades que prestam esse serviço, né? Existem psicólogos que fazem atendimento social. Então, é ir se informando até com outras pessoas que são da área, né? E assim, são microações que a gente vai fazendo no nosso dia a dia para a gente ir se adaptando. Porque não existe nem receita de pô, assim, a gente vai resolver com isso. Mas são coisas que a gente vai testando ao longo dessa rotina. Então, estabelecer uma rotina é importante para que eu, né, tenha essa sensação de controle, né? As pessoas que estão próximas a mim, que convivem comigo, o que eu posso fazer para criar um ambiente melhor, né? Por exemplo, diminuir a frequência com que eu leio as notícias, né? Porque o jornal, a TV está sempre com notícia ruim, então isso intensifica os níveis de ansiedade, porque vem a preocupação, vem o medo, né? Então ficar todo tempo em estado de alerta. Então é importante afastar um pouco, reserva só um tempo para poder estar se atualizando com as notícias que são verdadeiras, né? Aquilo que é real. Procure também buscar os pontos positivos. Como assim? Né? Não só ler as notícias de como que tá, tem não sei quantos mil mortos. Não, peraí. Mas o que que tem? O que que tá melhorando aí? Ó, já tem a perspectiva de uma vacina, né? Então isso já me faz começar a pensar no planejamento para o futuro, né? Inclusive as pessoas que têm essa capacidade de fazer planejamentos futuros, elas conseguem lidar muito melhor com esse tempo de pandemia e sair muito melhor, porque elas conseguem ver uma outra perspectiva. Então, isso é muito importante, a gente não se reservar somente as notícias ruins, viu? São uma série de microações mesmo que a gente pode fazer, a gente poder conhecer novas habilidades que se pode desenvolver nesse tempo, como, por exemplo, aprender algo novo, a tocar algo, a prática de Legal. exercício também ajuda muito. Na verdade, eu sempre recomendo, né, para os meus pacientes que, quem puder, pratique exercício físico, porque é ótimo, né, libera muitas substâncias ótimas para o nosso organismo, para trazer a sensação de bem-estar. A meditação também é importantíssima, tem sido uma ótima aliada. Autocuidado, né? Não é só limpeza de pele, não, mas saber o tempo que eu tenho para descansar, a hora que é a hora de parar, a hora de iniciar, é ter a percepção de mim, das necessidades do meu corpo, minhas necessidades emocionais, né? Então aí tem uma série de coisas que a gente pode fazer, Edu, para a gente conseguir lidar melhor
com essa situação aí da pandemia. É verdade, Larissa, você tocou em pontos aí muito importantes, né? Primeiro a questão dessa rotina para a gente não perder, né? E a gente tem que encontrar uma forma aí de se encontrar, seja virtualmente, né? Hoje em dia os aniversários aí, Sim, a gente tem visto aí nas redes sociais, é tudo você convidando o pessoal ali para a conferência, né? E cada um na sua casa, mas você não deixa de estar próximo, né? Mesmo que é isso online, dos aí. seus amigos, seus familiares. É uma forma da gente superar esse momento e esses laços sociais são importantes a gente manter isso aí, para que isso é assim, manter nossa saúde mental em dia, é importante a gente manter uma rotina, como você tem falado, né? Estar próximo dos nossos amigos aí, dentro do novo possível, né? Então, acho que isso Sim, é bem bacana. E quero aproveitar aqui para dar uma boa noite para o pessoal que chegou agora aqui, né? E a Jocely Mota, o Erlon, boa noite para vocês. Ana Paula Azevedo, lá de Mangaratiba. Márcia Maia, daqui de Angra. Paula, enfermeira, lá do Rio Grande do Norte, Natal. E tem galera assistindo bastante a nossa live aí de que longe aí, ó. legal. Bacana, ó. Um abraço aí, Paula. Vou dar uma mensagem pra gente aqui, ó. Tá com Deus aí, Paula, Poxa, um enfermeira. abraço, viu? Deixar aqui já um abraço para o Paulo Enfermeiro. Paulo Enfermeiro é um grande amigo, pré-candidato da enfermagem lá de Natal, Rio Grande do Norte. Tem um programa lá, que ele até nos convidou para estar aí ao vivo falando no programa dele, que é A Voz do Povo com Paulo Enfermeiro e amigos. Então ele já convidou a gente para estar aí Que um legal. dia ao vivo no programa dele. O programa dele é toda sexta-feira, 19 horas. Então já te faço o convite aí. Numa sexta possível, ele vai estar chamando a gente aí para estar conversando com ele no programa. O pessoal assiste bastante lá, tem uma audiência bem legal. Então é isso. Boa noite aí também para a Yosmine, que está chegando agora. Olha, aqui tá faltando, você colocou que eu estou de Angra. Muito bom, bacana. E aí, Larissa, você colocou dessa questão da psicoterapia. Eu não sei se você também está atendendo dessa forma. Como é que está sendo aí? Aonde que o pessoal te encontra aí, né, para poder buscar um atendimento contigo? Como é que está sendo essa questão? Não sei se você pode divulgar ou se quer divulgar. Fica à vontade para você Sim. falar, gente. Então, né, eu estou retomando os atendimentos presenciais aos poucos, né? Estou dando essa opção às pessoas, algumas que eu estava atendendo somente online e ainda estou para quem tiver interesse, né? Eu ofereço essa modalidade de atendimento, me reservo as pessoas que precisam, né? E que talvez não podem ter ainda segurança para essa locomoção, às vezes estão, né, impossibilitadas, ainda ofereço esse atendimento online. E aí, quem tiver interesse pode, né, procurar minha página aqui no Facebook, que está aí, Larissa Pinheiro de Castro, né? Pode pesquisar e pode entrar em contato comigo, viu? Que eu estou à disposição para poder ajudar, né? Eu atendo um consultório lá no centro e também faço atendimento social aqui numa clínica aqui da Japuíba. Então, quem precisar também pode me procurar por lá, viu? Na Clínica Médica Doutor Saúde, né? Atendimento social, mas também com a mesma qualidade, viu? E nesse momento as pessoas têm procurado, porque é uma opção também, né, para poder estar se cuidando. Então, se precisar, só pesquisar aí na minha página e mandar uma mensagem que eu vou estar respondendo. Até para tirar dúvidas também, viu? Bacana. Ó. Aqui a Yasmine mandou, Yossimi, né? Mandou um para você aqui, ó, uma mensagem aqui, que tá amando seus esclarecimentos. Isso é muito bom, isso é um retorno ótimo para a gente aí. É sucesso, com certeza. Certo? A Larissa está aqui é porque é excelente profissional aí que está para somar com a gente aqui. Isso é muito bacana. Larissa, eu vou, como eu te falei, a gente está aqui para deixar você falar, mas a gente está indo para nossas considerações, mas fica à vontade ainda. Eu vou passar a palavra para você novamente. Se você quiser fazer aí suas considerações, é livre o tempo para você também, inclusive de querer tocar em algum ponto que de repente você não tocou ainda. Tá? Fica à vontade Sim, aí. sim, vamos lá. Então, vamos resumir, né, isso aí. Então, a gente percebe que é muito importante a gente trazer esse olhar, né, para o impacto emocional que esse período tem, né, na nossa vida. Por mais que as pessoas pensem que ainda tem muito tabu relacionado à psicologia, à psicoterapia, porque às vezes as pessoas realmente não têm informação suficiente ou desconhecem, né, realmente esse mundo.
Então, talvez até o nosso objetivo aqui é mostrar que é possível lidar com tudo isso, né? E justamente em psicoterapia é um processo muito importante para quem sofre também com alguns desses transtornos, né? Porque não é só fala, mas é um processo que visa a modificação, né, cognitiva de como a pessoa lida, e assim ela conseguir ir melhorando ao longo do tempo. Isso já é comprovado, né, cientificamente, que a psicoterapia ela altera as conexões neurais das pessoas, e isso é visível pela mudança no comportamento, né? Eu atendo pela abordagem da terapia cognitivo-comportamental, né? Então, justamente nos transtornos de humor e de ansiedade, então as pessoas que precisam podem estar me procurando para poder esclarecer dúvidas. Eu vou ficar, né, muito satisfeita em poder atendê-los, né? E aí ficar atento, porque a gente, por mais que tenha muitas notícias boas, mas a gente requer um cuidado, né? Inclusive não relaxar também. Por mais que existam muitas coisas boas, é preciso ter um certo equilíbrio, né, nas nossas ações, uma certa responsabilidade com nós mesmos, com o outro, e entender que esse é um momento que não tem como a gente escapar. Infelizmente, a gente vai ter que passar por isso, e a gente pode escolher, né, como a gente deseja passar por isso, ou como a gente quer estar depois que tudo isso acabar, né? Nós queremos estar bem emocionalmente, nós queremos saber enfrentar tudo isso de uma forma melhor, de uma forma mais leve, né? Ou a gente vai deixar que isso tudo se acumule e lá na frente cause muitos problemas a nós, as pessoas que convivem com a gente. Então, realmente, é importante trazer esse olhar para a saúde mental de forma geral, e sempre lembrando, acho que isso é importante lembrar, que a saúde mental, ela não significa ausência de transtornos, ok? Como assim? Eu só vou ter saúde mental se eu não tiver um transtorno, né? Não. Saúde mental envolve equilíbrio emocional, autoconhecimento, né, comportamentos adequados, ajustamento, né, autoconfiança, autoestima, segurança. São muitas coisas que a terapia pode ajudar, né? Então, por mais que a gente tenha falado aqui desses impactos que especificamente, né, psiquiátricos que a pandemia pode ter nas pessoas, mas não necessariamente, a gente precisa entender que não necessariamente é isso, porque as pessoas tendem a associar, né, psiquiatria, psicologia à loucura, né, a transtorno, a doença, e não é exatamente isso. Saúde mental não é somente transtorno, não é isso. É preciso desassociar isso, porque isso é um mito. Né? Saúde mental é como é a percepção que eu tenho de mim, né? É como com equilíbrio, né? Como ser no mundo de uma forma ajustada, né? Ao ponto que eu consigo ser uma pessoa saudável. Então, acho que é importante eu estar pontuando isso para que as pessoas quebrem, né, e afastem um pouco esse mito relacionado à procura, né, de ajuda psiquiátrica ou psicológica, viu? E é isso aí. E agradeço, né, inclusive, a oportunidade, Eduardo, por você tá gerando, né, esse ciclo de debates relacionados à saúde mental, porque isso é importantíssimo para a gente poder conseguir desconstruir, né, esses mitos que tem em relação à saúde mental, viu? E a população conseguir ampliar o acesso a esses cuidados. Muito obrigada, viu? Foi um prazer estar com vocês. Eu agradeço de coração. Nós vamos, nós vamos em breve aí, vamos buscar outros assuntos. Acho que a saúde mental, esse foi a primeira live que a gente está fazendo junto. Acho que outros temas vão estar surgindo aí daí para frente. Então a gente vai continuar aí Sim. esclarecendo. Eu comecei a fazer live nesse momento de pandemia. Antes disso, eu vou te falar que eu nunca tinha feito live nenhuma, muito mal colocava ao vivo, não falava com o povo, e eu acho que a pandemia mudou, nos formatou de outra forma, aí a gente está aqui em contato com as pessoas, no sábado de noite, conversando, falando de saúde mental, então de proteção, então É acho que verdade. é um momento novo, que a gente se adaptou. Quero aproveitar aqui para reiterar aqui 2 convites, né. Nós fizemos uma live ontem, que tivemos vários problemas técnicos, estávamos ontem falando ali de educação sexual, tocamos no tema daquela situação da menina que foi violentada, falando de Sim. várias situações de saúde ali.
dos crimes que foram ocorridos, né, das decisões judiciais, todo o impacto que teve nessa situação. Eu estava ali conversando com a psicóloga lá do Tocantins, a doutora Iracema Costa, e o pastor Rogério de Jesus. Então, tivemos vários problemas técnicos de falta de luz. A gente sabe que lá em Santa Catarina, além do clima que estava muito frio, teve falta de luz. Então, assim, nós vamos refazer essa live. Estou só aguardando a confirmação do doutor Iracema, que a gente faz na segunda-feira, às 19 horas. Então, fico aí, em breve, vou estar comunicando assim que já fechar essa questão. E já na quarta-feira, isso já está certo. Na quarta-feira, nós vamos ter uma live para falar do auxílio emergencial, que é um problema que tem aí de grandes repercussões geral, porque as pessoas, né, têm muitas dúvidas sobre o auxílio emergencial, agora então prorrogou para dezembro, como é que vai ser essas parcelas, as Que legal. pessoas às vezes estão com dinheiro na conta, não conseguem sacar, e tem toda uma dificuldade. Então eu vou estar ali com o Paulo Enfermeiro, também é assistente social, esse colega lá de Natal que está acompanhando com a gente a live aqui, e vou estar com a colega Andréia, que também ela é técnica de enfermagem e assistente social, lá de São Paulo. A gente vai estar junto na quarta-feira, 19 horas. Tá? Então é isso. Deixo esse convite para vocês. Quero desejar aí uma boa noite para todos vocês. Agradecer, Larissa, a tua presença aqui, ter aceitado esse convite de imediato. Eu achei muito legal, tá, a participação. A gente tinha pouco contato, mas agora a gente já está junto aí. Então, muito bom poder contar contigo aqui nesse sábado, nessa live, para estar aí orientando a situação. Tá? Desejar para vocês uma boa noite. Tá? Aqui a Márcia mandou um comentário aqui para a gente fechar aqui, Ana Paula Azevedo, ó. Parabéns, sucesso, muito bom. A Márcia Maia também, ó. Parabéns pela atitude de vocês, Deus abençoe o trabalho, tá? E com isso, gente, quero deixar aí uma boa noite para vocês, um bom fim de semana, tá? Um fim de semana de paz para todos vocês, tá? A bênção de Deus esteja na vida de todos vocês aí. Fiquem com Deus, uma boa noite, Larissa, boa noite a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada, um abraço.